Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo vamos ver no programa Sport Center sobre a nova contratação do Flamengo, o zagueiro Pablo. Pablo tem 30 anos, assinou com o Flamengo até dezembro de 2025. Na minha opinião, uma contratação excelente, vai fazer muito bem aquela função ali na zaga do Flamengo, vai compor o elenco. Temporada longa, precisamos mesmo de jogadores de qualidade. Foi uma contratação realmente pontual. Mas antes do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações. Isso contribui bastante para o canal. Tudo isso é de graça, você não vai pagar nada por isso. Então deixa lá seu like, se inscreve. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. E o zagueiro Pablo foi anunciado pelo Flamengo. Quem vai cantar é a nação. Em dezembro de 81. O Flamengo goleou no sábado o Bangu 6-0, volta de público ao Maracanã, na verdade a volta do Flamengo ao Maracanã, noite especial para o técnico Paulo Souza. Quem fala mais sobre o tema é o nosso repórter Pedro Henrique Torre. Anos vão passar e Paulo Souza vai continuar a contar que estreou como técnico do Flamengo no Maracanã numa noite mágica, em que tudo deu certo. Um time em ótima atuação coletiva diante de mais de 60 mil vozes. Em 15 minutos, 2-0. Arrascaeta e Gabigol arrancavam sorrisos na arquibancada do Maracanã. Foi extraordinário e maravilhoso, como eu disse inicialmente, senti-me batizado num público fabuloso, é esta sinergia que nós queremos ter, temos essa necessidade, sobretudo nos momentos em que podemos atravessar maior dificuldade durante o jogo, precisamos dele, precisamos dessa mesma energia que nos possam empurrar para termos intensidade, energia, qualidade no nosso jogo, para podermos sair todos vencedores. Há ajustes a fazer, claro, mas até Léo Pereira, geralmente relegado a patinho feio, teve o seu dia de cisne. 2 gols de cabeça, um deles em linha de passe na área e jogada que só surgiria em time bem treinado. O Flamengo evolui sob o comando do técnico português. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol a toda a nossa nação. É chover no molhado dizer que o gramado ajuda. O novo tapete do Maracanã fez a bola rolar melhor, com velocidade, sem quiques, de pé em pé. Ideal para o modelo de jogo do novo Mister. Os 6-0 sobre o modesto Bangu, claro, animaram, mas há muito o que se provar. Quarta já há o Vasco pela semifinal do Carioca. Um clássico para colocar o Flamengo em xeque mais uma vez. Olha aí, fãs de esportes, a gente já vai falar do clássico. Antes, a gente passa aí pelos números de Bangu e Fla. Posse de bola 51-49. Chutes 9 para o Bangu, 27 para o Fla. Chutes no alvo 5-11. Escanteios 4 para o Bangu. O Flamengo teve 12 escanteios com 7 desarmes para o Bangu e 19 para o Flamengo. O Flamengo passou por cima e a gente conseguiu ver isso nos resultados. Ô André, só que assim, a gente viu esse 6-0, a torcida muito feliz, Paulo Souza super encantado, o melhor gramado que poderia ter nessa volta ao Maracanã. Era aquele jogo que, independente do resultado, o Flamengo sairia com a vitória, provavelmente? Tudo que a gente viu, Marcela, é
claro, a mais pura realidade. Um Maracanã com um público ótimo, criando um ambiente propício para um treinador, de fato, conhecer o que é o Maracanã com um grande público, conhecer o que é a capacidade de influência da torcida do Flamengo no comportamento dos jogadores em campo. Isso é algo que se nota quando esse tipo de ambiente se cria. E eu tenho certeza que o Paulo Souza falou só verdades, foi extremamente transparente e honesto quando disse que se sentiu batizado, que agora se sente de fato um técnico do Flamengo, porque é assim mesmo, pela vivência dessas experiências, que essas sensações se apresentam para um treinador que não estava acostumado a esse tipo de coisa, evidentemente, porque nunca tinha experimentado o futebol brasileiro. Sem fazer juízo do que ele viveu como experiência de futebol e o que está acontecendo agora. São coisas diferentes que vão se acrescentando à trajetória dele. O comportamento do time diante de um adversário frágil, 15 minutos, 20 minutos, 2-0, show, bom futebol, entendimento do ponto de vista coletivo, as virtudes dos jogadores, os principais do Flamengo aparecendo, até aqueles que não são os principais, numa boa apresentação. O Flamengo teve uma atuação para deixar todo mundo feliz, o torcedor também. Mas o Flamengo fez isso contra o Bangu. E esse é o ponto que precisa ser considerado, entendido e respeitado. No campeonato do Flamengo, pensando no ano, não estou falando só de uma determinada competição, no campeonato que o Flamengo disputa todo ano, nas diversas competições, o Bangu não é um fator. Sim. Outros adversários mais capazes estarão diante do Flamengo, muito provavelmente com o Maracanã com um público tão bom ou melhor do que esse, e o Flamengo vai ter que ser o Flamengo que se viu contra o Bangu, e isso faz parte da caminhada do Paulo Souza com esses jogadores. Não queria fazer comparação, não. E tem uma coisa que a gente precisa dizer, né? A diretoria também colocou ingressos mais baixos, e isso foi muito bom também, porque os torcedores conseguiram encher nessa volta ao Maracanã mesmo, uma partida contra o Bangu. Agora, eu não quero comparar, mas eu não consigo. Não consigo me segurar. Não me segurem, porque eu vou falar do Jesus. Lembrou aquele Flamengo do Jorge Jesus? Não. Não lembrou. Tá muito longe disso? Não, é outra coisa. É outra ideia. É outro time. As sensações podem ser tão boas quanto, mas o Paulo Souza não veio para cá para isso. Então, o torcedor do Flamengo vê o seu time jogar, ele pode se sentir de forma semelhante. Feliz como ele era quando estava com Jesus. Que no final é o que importa. Tá bom. Porque se você ficar querendo vou me confundir aqui, que o Mr. Souza faça o que o Mr. Jorge, o Mr. Jesus fazia, ele não vai ser bem sucedido. As pessoas vão reclamar dele. Ele não veio para isso. É provável que o Flamengo faça o seu torcedor se sentir bem, muito bem, como em 2019 se sentiu quando conquistou. Porque as duas coisas foram reunidas, um futebol encantador e o troféu, os troféus. É para isso que o Paulo Souza veio, mas para fazer do jeito dele. Tá certo, então. A gente segue o nosso Sport Center, a gente segue falando do Clássico dos Milhões. Felipe. Isso mesmo, quarta-feira, jogo envolvendo Flamengo e Vasco da Gama. Do lado do Vasco, Zé Gabriel veio com um discurso nada de favoritismo do Flamengo. Vamos ver. Eu acho que esse favoritismo deles é justo pelas últimas temporadas que eles vêm fazendo dentro de campo, os títulos, né? Mas futebol é jogado, né? Assim como eles eram tidos como favoritos contra o Palmeiras, contra recentemente o Atlético Mineiro. Mas futebol é jogado, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Sabemos que será um jogo duro. Temos a nossa estratégia. São 2 jogos, 180 minutos. Então a gente tem que estar bem mentalizado, que tudo que vier acontecer na quarta-feira não está nada decidido, porque ainda tem domingo. Alfinetada com classe do Zé Gabriel Zupac. Vamos dar uma olhada na temporada de ambos, né? Jogos, 11, facilita a amostragem a mesma, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O Flamengo, 7, 1 e 3. O Vasco, aproveitamento 78,8% do rubro-negro, aproveitamento do Vasco 66,7%. Gols marcados é uma diferença muito importante, 27-19. Gols sofridos, a defesa do Flamengo também é melhor. Números são importantes no futebol, mas existem contextos. A gente sabe que o Vasco, por exemplo, já foi inclusive eliminado de Copa do Brasil e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre
Clássico é clássico e vice-versa, e eu sei que você fala que há clássicos, que há um lado favorito. Esse é o caso típico de um favoritismo muito grande em um clássico. Muito grande, todo respeito ao que disse o Zé Gabriel, mas existe um favorito, ele é nitidamente o Flamengo, e o Zé citou times que não eram considerados favoritos para o todo da disputa contra o Flamengo, como o Palmeiras na Libertadores, o Galo no Brasileiro, e conseguiram vencer. Mas, infelizmente, hoje, para um clube gigantesco como é o Vasco da Gama, não dá para comparar a diferença de Palmeiras para Flamengo, de Flamengo para Galo, para a diferença de Flamengo e Vasco hoje, infelizmente. O que não quer dizer que o Vasco não possa se classificar. Pode, mas se o fizer, será uma enorme surpresa, uma grande... Chega a ser zebra ou não? Zebraça, não é uma zebra pequena, é uma zebra... Se o Vasco chegar à final do Campeonato Carioca num duelo de 2 jogos contra o Flamengo, não é um jogo, são 2 jogos e que não há disputa de pênaltis. 2 resultados iguais dá Flamengo, exato, como dá Fluminense na outra semifinal. Vai ser uma enorme zebra, mas cabe ao Vasco colocar isso em prática. E a gente já viu recentemente em alguns jogos, o Vasco conseguiu um grau de mobilização muito grande para enfrentar o Flamengo e conseguir se manter competitivo de alguma forma, No confronto da primeira fase, o Vasco foi muito valente, em especial no segundo tempo, conseguiu endurecer o jogo no segundo tempo contra o Flamengo, perdendo no finalzinho com o gol do Arrascaeta, aquela discussão de foi pênalti ou não, tal, mas no todo o Vasco conseguiu jogar muito pouco contra o Flamengo. E em 180 minutos isso é ainda menos provável, Os jogos ruins que o Vasco faz no Campeonato Carioca, e boa parte deles foi ruim, serve pouco de parâmetro por essa mobilização. Os duelos contra o Flamengo são diferentes, o Vasco se prepara e se comporta de forma diferente. Ainda assim, me parece muito pouco para chegar à final em 2 jogos contra o Flamengo. Óbvio que o Flamengo, ao vencer o Bangu, fez o que, digamos, seria sua obrigação, mas a gente está acostumado a vitórias também protocolares no futebol brasileiro. E o Flamengo buscou amassar o Bangu. Dava para olhar, pegou e foi. Você imagina essa postura de um Flamengo em relação ao Vasco, de partir para cima para ganhar bem, ou você acha que contra o Vasco vai ser diferente? Não, a postura do Flamengo eu imagino que seja a mesma. Agora, o quanto isso vai ser colocado em prática, quanto o Flamengo vai conseguir, eu não sei, porque o contexto do jogo é outro, porque existe a rivalidade. É nessa hora que a rivalidade pode significar uma barreira, mas a gente viu, por exemplo, na primeira fase, contra o Botafogo, o Flamengo passear, e não construir um placar tão largo quanto foi contra o Bangu, por circunstâncias do jogo, Foi 3-1 o jogo, mas o Flamengo foi imensamente superior. O duelo contra o Bangu, ele tinha todo um contexto. Era a volta ao Maracanã, era o gramado novo do Maracanã, era o primeiro jogo do Mr. Souza, como diz o nobre colega, diante da nação rubro-negra. Tinha todo esse contexto. Então era importante vencer e vencer bem. O Flamengo entendeu a missão e amassou. Contra o Vasco, a expectativa é de uma postura semelhante, com alguns graus de barreira um pouco mais alto, porque do outro lado existe um grande rival que é muito inferior ao Flamengo. Ao Vasco não interessam os empates. Não. Você imagina o Vasco buscar a vitória de forma agressiva ou não? É fechadinho na busca de achar um gol? Especialmente no primeiro jogo, O Vasco vai disputar a primeira partida na quarta-feira para chegar vivo no final de semana e tentar aí para um duelo. Se conseguir chegar vivo para o jogo do final de semana, com um empate, talvez com uma derrota de 1 gol de diferença, chegar para o final de semana para tentar a mobilização que o Vasco já conseguiu para outros duelos contra o Flamengo, como da primeira fase desse Campeonato Carioca, como o sempre lembrado 4-4 do Brasileiro de 2019, mas para esse primeiro duelo, acho pouquíssimo provável que o Vasco se exponha. Vai ser bem parecido com o que foi o jogo da primeira fase, onde o Vasco conseguiu um empate num erro do Andrés e uma arrancada do Peck para fazer um belíssimo gol. No mais, no primeiro tempo, uma defesa do Hugo e o Vasco não conseguiu agredir, porque, infelizmente, o Vasco hoje tem pouco recurso para agredir o Flamengo.